Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma semana. Agora nós estamos em um novo mês também, né? Estamos começando aqui o mês de maio. Então, você vai olhar aí no seu caderno e você vai achar aqui, ó, segunda-feira, dia 3 de maio. Então, você anota, você pode fazer um círculo, você pode fazer um X. O importante é você marcar aqui o dia 3, que é o dia que você já fez a sua atividade do dia, tá bom? Então, nós vamos pegar o caderninho para fazer o cabeçalho, né? O nome da escola, a data, nome da professora e o seu nome completo. E essa semana a gente vai começar com uma novidade também. Olha, agora a gente vai começar a treinar no caderno de caligrafia. Então, junto com o seu material aí, você recebeu um caderninho de caligrafia. A gente não vai já começar escrevendo, a gente vai começar treinando esse movimento aqui, ó, o jeito de pegar o lápis. Eu tô vendo que tem gente aí que pega o lápis assim, e agora você tem que pegar, ó, movimento de pinça. Lembra aquele jacarezinho que a gente fez? Aquele jacarezinho, ó, ele abre a boca assim. Então, você tem que treinar, pegar o lápis assim, ó. Você vai pegar assim, com esse dedinho de baixo apoiado aqui, você vai conseguir escrever e fazer uma letra bem bonitinha. E nesse movimento aqui, ó, a letra sai mais bonita, você consegue escrever mais rápido e não cansa a sua mão, tá bom? Então, vamos ver. Você vai pegar o caderninho de caligrafia, olha. Você pode ver que o caderno de caligrafia, ele tem uma linha largona e uma linha estreitinha. Então, ele tem essa grande e a pequenininha. Você vai escrever dentro dessa pequenininha aqui. Tá vendo, ó? É uma bolinha que nós vamos fazer hoje. Então, olha só. Dentro da linha pequenininha, desde lá do começo, olha. Tá vendo? Você vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer 10 bolinhas na linha. Não é para fazer uma pertinho da outra, tá vendo que eu deixei espaço? Então, a tua linha vai ficar desse jeito. Aí, depois você vem aqui na de baixo, ó, na linha pequena, hein? Dentro da linha pequena. Faz uma e vai fazer as 10 bolinhas. Depois vem aqui na outra também. Tá vendo, ó? Sempre na linha pequena, ó. Faz a bolinha aí. E aí, você vai fazer nas 10 linhas. Ó. Nas 10 linhas, tá bom? Todas as linhas, fazer as 10 bolinhas, tá? Entendeu? Quero ver, hein? Bem caprichadinho. Depois que você acabou isso aqui, aí você vai escrever lá no seu caderno normal, caderno de classe. Hoje nós vamos usar esse livro aqui, ó, o Aquipalô, que também tá indo junto com o seu material, ó, só novidade nesse mês, hein? Então, você vai escrever língua portuguesa, leitura e interpretação, livro Aquipalô, página 11 a 18. Essa historinha nós já até vimos na escola. Agora a gente vai dar mais uma lida nela e depois responder as perguntinhas. Então, olha aqui, ó. É o Papa Capim, que é o índiozinho da turma da Mônica. Então, aqui tem a historinha, ó. Aqui é o alto de uma montanha. O que ele está fazendo? Ó, ele veio pegar a flor, ele conseguiu. Aí, quando ele consegue a flor, olha só, abelhas. Aí ele sai correndo das abelhas, desce a montanha correndo, entra na água para correr das abelhas. Quando ele está na água, ele percebe que ele levou uma mordidinha. De quem? O rio estava cheio de piranhas. Aí ele sai correndo, bate, né? Tromba com o macaco fica bravo, começa a correr atrás dele. Quando ele está correndo do macaco, ele dá de cara com quem? Uma onça.
Aí ele vai atravessar o rio de novo, tá cheio de jacaré. Ai, ele corre até ele encontrar a menininha. Aí ele contou para ela, né? A namoradinha dele, contou para ela todas as aventuras, né? Tudo que ele fez para conseguir trazer essa flor para ela. Aí as outras meninas da aldeia já todas queriam agarrar ele. Legal, né? Então, quem escreveu essa história foi o Maurício de Souza. Ó. É uma história em quadrinhos, né? Igual dos gibis. Então, o Maurício de Souza, ele nasceu em 1935. Ele é o criador da Turma da Mônica. Então, é ele que faz aqueles gibizinhos que a gente tanto gosta, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A história Flor Difícil é contada só por palavras e imagens ou só por imagens? Aí você vai olhar lá, ó, tem alguma palavra aqui nessa historinha? Ó, tá vendo? Não tem. Então, ela foi contada só por imagens. Quem é o personagem principal dessa história? Então, você vai colocar aí, ó, quem que é o personagem principal? Já falei o nome dele para você, hein? Como que você descobriu que ele é o personagem principal? Depois, na 3. As cenas dessa história se passam durante o dia ou durante a noite? Olha só. Quando você olha aqui, dentro do quadrinho dele, você sabe que foi passada durante o dia. Por causa do quê? Por causa da cor que tem os quadrinhos, né? Observe de novo o primeiro quadrinho. Então, vamos lá. Ó. Lá no primeiro quadrinho. De quem é esse braço aqui? Se você olhar no segundo, você vai saber de quem que é. E o que o personagem precisou para fazer para alcançar a flor? Então, para ele chegar na flor, o que, que ele fez? Ele subiu no alto da montanha. Depois, observe o segundo quadrinho, a expressão facial do Papa Capim. Então, aqui, ó, segundo quadrinho é esse aqui, ó, a expressão facial, o rosto dele. Que jeito que tá? Isso. Hã? Tá alegre, tá assustado ou tá envergonhado? Aí é só você colocar um X naquele que você acha que tá certo, tá bom? No terceiro quadrinho, qual dos elementos mostra que o menino está prestes a enfrentar um problema? Então, vamos lá ver o terceiro quadrinho. Aqui, ó. O que que mostra que ele vai enfrentar um problema? A colmeia, né, de abelhas. Observe esses quadrinhos e converse com os colegas. Olha aqui. O que a imagem do quadrinho à esquerda representa? Esse aqui, ó. O que que essa imagem representa? Que ele entrou no rio, que ele mergulhou. Por que o Papa Capim não foi desenhado nessa imagem? Porque ele caiu dentro do rio, né? Porque ele está dentro do rio. E no quadrinho da direita, esse aqui, ó. Onde está o menino e o que as abelhas estão fazendo? Então, onde que está o Papa Capim aqui, nesse quadrinho? O que essas abelhas estão fazendo? E você pode ir respondendo aqui mesmo, tá? Ó, é porque aqui era o meu livro de professor, então eu tampei as respostas, né? Que elementos da imagem indicam a direção do voo da abelha? Esses risquinhos, né? Então, ó, os risquinhos. Numere os quadrinhos na ordem que os fatos acontecem depois que o Papa Capim se livra das abelhas. Então, depois que ele se livrou das abelhas, o que aconteceu? Aqui. Aqui ele se livrou delas. Aí, o que acontece? Aparece os peixes, né? As piranhas do rio tentam pegá-lo. Então, aqui a gente coloca número 1. E depois dos peixinhos, o que aconteceu? O macaco. Vamos ver se tem um macaco aqui. Opa, voltei demais. O menino tromba com o macaco, corre atrás dele. Então, aqui você põe o número 2, entendeu como é que você faz? Você vai olhando lá no quadrinho e colocando a sequência aqui, tá bom? E agora aqui a última página. O que você precisou observar para ler essa história? Então, o que você precisou ver aí para você entender? A expressão no rosto dos personagens, né? O jeito que eles estão rindo, se eles estão sérios. Os balões de fala,
Não tinha balãozinho de fala nessa história, então nem marca nada aqui. Os elementos que indicam movimento, sim, né? Aquele risquinho do vento lá, das abelhas correndo atrás. Textos escritos? Não tinha. Sequência dos quadrinhos? Sim. As cores também, lembra que a gente viu a cor do fundo do quadrinho para saber se está de dia ou se está de noite. Então, olha só. Mesmo quando uma história em quadrinhos tem texto escrito, é preciso prestar atenção nos recursos gráficos, as cores, a expressão dos personagens e a posição em que foram desenhados. Os traços, as fumacinhas, que indicam movimento, mudança de direção, queda, trombada. Então, aquelas fumacinhas, aqueles aquelas coisas assim, os risquinhos, mostra tudo isso, né? Então, qual é o objetivo dessa história em quadrinho? Essa história aí que nós vimos, ela é para a gente se divertir ou é para a gente ficar emocionado? O que você acha? Você vai colocar o X onde você acha. Agora que você já conhece toda a história, explique por que o título dela é Flor Difícil. Por que, então, que chama essa Flor Difícil, essa historinha? E aqui na 18, você vai colocar o que você achou. Você gostou da história? Se sim, por que você gostou? Se você colocar não, por que você não gostou? Tá bom? E aí, português, a gente termina por aqui. Agora, a gente vai para o livro de matemática, que é esse livro aqui, ó, nosso livro de matemática. A gente vai trabalhar na página 16 até a 21, tá bom? Olha só. Em uma aula, a professora Leila comentou com seus alunos que algumas vezes, trocando de lugar as letras de uma palavra, podemos escrever outras. Então, aqui eu tenho, ó, amor. Troquei elas de lugares, ficou ramo. Já mudou a palavra. Agora aqui, ó, troquei o A de lugar. Ficou Roma, outra palavra. E aqui, mora. Olha só, são as mesmas letras, só que trocando elas de lugar, muda a palavra. E isso acontece também com os números. Olha, eu tenho aqui número 1, 2 e 3, certo? Deixa eu pôr aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Se eu trocar de lugar aqui, eu tenho 1, 3, 2, que fica, então, aqui eu tenho 123, 132, aqui eu tenho 213. São números iguais? Não, tem os mesmos algarismos, mas a quantidade, né, fica diferente, ó, 231, 312, 321. Então, você viu como que muda? Que número de 3 algarismos você pode compor com o algarismo 6 e 8 sem repetir nenhum dele, né? Acho que é o número 4, 6 e 8. Vou pegar aqui, porque aqui ficou apagada. Deixa eu ver aqui no meu livro. Página 16. É o número 4, 6 e 8. Então, olha, que números você pode compor com o número 4, 6 e 8? Vamos ver se eu consigo. Então, aqui, ó, o número 4, nossa, que feio, 6 e 8. Isso aqui é um número, certo? Quantos você consegue fazer usando o número 4, 6 e 8? Você pode usar primeiro o 6, depois o 8 e depois o 4. Ó, isso já é um jeito. Aí você vai criar vários jeitos para fazer. Então, você vê aí, ó, o que você consegue fazer usando esses 3 números, tá bom? Agora aqui, ó, inverta a posição dos algarismos. Você vai trocar de lugar. Aqui se tem 81. Se você trocar de lugar, vai ficar o quê? 18. E aí você vai escrever na frente, 18. Aqui eu tenho 67. Eu vou trocar de lugar. Vou pôr o 7 primeiro. Vai ficar 76. Aí você vai escrever na frente, 76. Tá bom? Aí você vai fazer em todos eles. Número 3, escreva como se lê os números.
Então, aqui eu tenho o número 125. Então, você vai escrever 125. 300. É só escrever o nome dos números aqui na frente, tá bom? Nessa parte aqui, da outra página, página 17, aqui está falando para você, se você for lá no final do livro, tem essas cartelas aqui para recortar. Ou você pode usar aquelas outras que nós já recortamos do Email. É que essas aqui são coloridas. Então, você vai ter essas aqui, ó, do 1 até o 9, que são as azuis, do 10 até o 90, que são as dezenas, né, que são as amarelas, e do 100 até o 900, que são as vermelhinhas, que são a das centenas. Então, olha só, vou ditar alguns números e você deverá escolher as cartelas que permitem a composição. Então, por exemplo, 125, você vai montar a cartelinha lá. Lembra que eu falei para vocês da outra vez que você sempre põe uma em cima da outra? Ó, tá vendo aqui? Sempre você coloca ela no finalzinho. Então, é uma em cima da outra, mas sempre aqui, ó, desse lado, tá bom? Aí depois, com as suas cartelas, você vai compor esses números e mandar uma foto para eu ver, tá bom? Ó, 653, 702, 847, 994. Você vai montar esse número igual tá aqui, ó, usando as 3 cartelinhas, tá bom? E aqui, ó, aqui tem mais uma atividade com essas cartelas, olha. A professora Leila entregou aos seus alunos cartelas coloridas como essa que você recortou. Usando as cartelas, Tadeu compôs diferentes escritas numéricas sobrepondo-a. Então, aqui ele pegou o 100, depois ele pôs o 20, depois ele pôs o 3 por cima. Então, aqui ele montou 123. Aí você vai olhar aqui de todas, você pode pôr embaixo aqui, ó, o número dele, tá bom? Aí você vai olhar aqui, ó, qual é o maior deles? Desses números aqui, qual é o maior? E qual é o menor? Depois aqui, número 2, agora é com você. Usando suas cartelas, compõe os números abaixo e registre. Então, aqui, ó, 124. Que jeito? Você montou ali a sua tabelinha e ele ficou assim. Para mim é difícil escrever, porque eu estou escrevendo com o mouse do computador, tá? Então, é só você colocar na frente aí os números que você vai fazendo, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, depois, aqui, esse aqui é moleza, você já está acostumado a fazer, né? Então, aqui é só você completar o quadro com os números que está faltando. Número 2, leia em voz alta 5 números que você escreveu nos quadros pintados de amarelo. Eu vou falar um pouquinho mais, tá? Você vai ler todos eles. Leia em voz alta. 305, 312, 317, 327, 329. É só você ir repetindo, tá bom? Agora responda. O que há em comum nas escritas da segunda linha? Gente, segunda linha. Linha. Então, aqui tem a segunda linha. O que tem em comum? A gente já sabe que a gente já fez esse exercício antes. Ele aumenta de 1 em 1, né? E o que tem de comum nas terceira coluna? Coluna. Coluna, 1, 2, aqui, ó, terceira coluna. O que acontece aqui? 302, 312, 322. Além de todos terminarem com 2, eles aumentam de 10 em 10, tá bom? Então, olha só. Observando o quadro numérico, vejo que na escrita dos números são usados sempre os mesmos símbolos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses símbolos são chamados algarismos. Quando eu escrevo um número assim, sem referência nenhuma, ele é um algarismo. Quando eu junto ele com outro, ele forma um número, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, surpresa no caminho de Marina. Então, aqui ela está falando do circo. No caminho da escola, Marina viu um cartaz informando que o Circo Maravilha está na cidade. O dia 13 ao dia 22 de março, ó.
Estava lá na Rua das Orquídeas, às 14h19, né? Quer dizer, às 2 horas da tarde, às 7 da noite, e o ingresso custava R$ 8. A rua estava animada, pois haveria um desfile de apresentação com 5 palhaços, 2 mágicos, 4 trapezistas, 3 acrobatas, 2 equilibristas e 2 malabaristas. Quantos artistas tem nesse circo? Quantos serão os espetáculos nessa cidade? De 13 a 22. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eles vão ficar 10 dias. São 2 espetáculos por dia. Então, são 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Lembra do jogo de boliche lá? Mais ou menos, né? Então, para obter o número de artistas, você deve ter usado uma operação denominada adição. Você não fez aqui, 5 palhaço, mais mágico, mais trapezista, para saber quantos tinhas? Cada um desses termos é chamado de parcela, e o resultado da operação é 18, soma ou total. Então, quando a gente descobre o resultado, a gente chama ele de soma também. Marina e seu irmão André vão ao circo com os pais, e eles querem comprar os ingressos. Então, eles estão contando as economias, eles têm um dinheirinho lá guardado. Aí ele falou assim, para calcular 8 mais 7, eu penso, 8 mais 8 é 16. Então, eu tiro 1, fica 15. Aí a menininha falou, eu fiz diferente, eu pensei 7 mais 7 dá 14, mais 1 dá 15. Porque, o que ela pôs? Mais 1. 8 mais 7. Por que 8 mais 7? É o dinheiro que eles têm, né? Quem que tá certo, a Marina ou o André? E você, como que você ia calcular essa conta? 9 mais 8 e 7 mais 6. Depois você vai fazer essas continhas aqui, Você pode usar esse espaço e colocar as respostas, tá bom? Se você conseguir fazer, mentalmente, melhor ainda. Igual eles fizeram ali, eles somaram, né? Fizeram cálculo mental, tá bom? E agora, eu quero falar um negócio sério com vocês aqui, Semana passada a gente falou muito sobre o coronavírus, eu acho que agora todo mundo já sabe o que é, como se prevenir. Então, agora, essa semana, a gente vai falar de coisas que as crianças podem fazer sem ter que ficar pedindo para a mãe, pedindo para o pai, pedindo para o irmão, coisas que você consegue fazer sozinho, sem incomodar os outros. Porque hoje em dia todo mundo tem muita coisa para fazer, então a gente tem que aprender a se virar sozinho também, né? Algumas coisas a gente consegue fazer. Por exemplo, brincar sozinho. Eu não quero brincar sozinho, minha mãe tem que brincar comigo, meu pai tem que brincar comigo, meu irmão, meu tio, e aí a mãe precisa lavar a louça, fazer janta, e o filho está ali em volta, né? Então, a gente tem que se inventar, né? Fazer alguma coisa sozinho. Olha só, estar sozinho em sua própria companhia pode ser muito prazeroso. Você não consegue brincar sozinho com você mesmo? Criar independência para aprender a fazer suas escolhas e perceber que toda ação tem uma reação te faz crescer e criar responsabilidade. Então, quando você brinca sozinho, você aprende a ter responsabilidades, você aprende a fazer escolhas, quer dizer, você toma decisão, não é alguém que tem que fazer por você. E depois você sabe que esparramou, guardou, pegou, devolveu, a gente vai criando esse hábito, né? Desarrumou, arruma, né? Então, entenda que nem sempre você precisa dos outros para se divertir. Você pode, muitas vezes, aí, se divertir sozinho, sem atrapalhar ninguém. E ainda se divertir, certo? Então, até amanhã. Beijo. Qualquer dúvida, é só me ligar que eu tô aqui esperando, tá bom? Beijo, beijo.